meninas! Então, enquanto a gente arruma a cozinha, prepara o almoço, a gente vai discutir política. Afinal, lugar de mulher é em qualquer lugar e onde ela quiser. Eu sou a Meva. Eu, eu sou a Silvana. E hoje nós vamos ser anfitriã do professor Fábio Gente, Gentile. nesse podcast. Neste podcast, então. Agora nós vamos falar sobre o fascismo, Populismo, democracia, a partir dos acontecimentos recentes nos Estados Unidos. Muito bem. Pode começar. Quem é o professor Fábio Gentile? Professor, quem é o professor Fábio Gentile? Então, é muita felicidade ficar aqui nesse podcast com vocês. Professor Fábio Gentile é um professor que, alguns anos atrás, se mudou da Itália para o Brasil. Alguns me perguntam, mas será que você fez a coisa certa? Acho que sim, porque o Brasil é um país muito acolhedor. Então, o Brasil me acolheu bem, me deu oportunidades também de crescimento intelectual. E, em troca, eu também acho que estou dando bastante para o Brasil em termos de conhecimento, de experiências. Estou, digamos, passando para a comunidade científica, mas, em geral, para um público mais amplo, o meu conhecimento. Estou disponibilizando. Eu sou um professor, tenho uma trajetória como bastante, digamos assim, interdisciplinar, porque eu me formei em letras, mas com uma dissertação mais, digamos assim, de história contemporânea. E depois fiz doutorado em filosofia e política. E quando me mudei para o Brasil, eu entrei na área das ciências políticas. E hoje eu também transito entre sociologia, política, filosofia, história. Eu acho que hoje nós precisamos superar um pouco aquela ideia de um professor especialista. Acho que o cientista social tem que ser interdisciplinar. Isso faz muito bem, ajuda muito bem a você também trabalhar com ideias diferentes, para ter um olhar também diferente sobre o seu objeto de pesquisa. Então, o meu interesse foi aquele de estudar o fascismo na Itália. Eu estudava um tema bem específico, que foi um pouco assim o fascismo e a organização das direitas na minha cidade. Eu sou do sul da Itália, Nápoles. E escrevi bastante sobre este assunto aqui. Agora, temos também que dizer uma coisa. A Itália, ela forma bons intelectuais, bons pesquisadores. Nós temos um bom sistema, pelo menos a gente tinha até alguns tempos atrás, porque também o nosso sistema educacional, o nosso sistema de saúde, nos últimos anos foi atingido por esta política neoliberal de cortes nos orçamentos para o que é a educação pública e a saúde pública. É só ver as consequências agora do Covid na Itália. Realmente a estrutura hospitalar não está conseguindo atender as pessoas contagiadas. Mas, enfim, eu me formei numa universidade pública, mas o problema é que muitos da minha geração, mas também de gerações mais jovens, têm um problema, são bons pesquisadores, mas não conseguem todos ser
absorvidos pelo mercado do trabalho intelectual. Aí muitas pessoas ficam assim, sem conseguir ter estabilidade profissional. Eu fiz uma escolha, resolvi fazer pós-doutorado no Brasil, um pouquinho por acaso, e depois, então, estou aqui para estudar Professor, racismo no Brasil, autoritarismo, populismo no Brasil. certo. Professor, qual é o olhar do senhor de pesquisador italiano no Brasil e como o senhor vê o Brasil... Não, o senhor já falou sobre isso, né? A pergunta seria, qual é o olhar do senhor como pesquisador italiano no Brasil e como o senhor vê o Brasil? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando cheguei aqui, eu passei pela Universidade de São Paulo antes de me mudar para Fortaleza, porque eu agora estou na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Então, eu acho que eu percebi um pouco de, sabe, nos colegas brasileiros que estudavam o Brasil, o pensamento brasileiro, eu percebia um pouco assim, quase de, sabe, quando você tem um complexo, quase se sentindo periférico, a respeito digamos assim, da Europa ou dos Estados Unidos. Tanto que eu estudava o fascismo e a incorporação do fascismo aqui no Brasil, e então havia muitos também artigos de pesquisadores brasileiros falando que o Brasil copiou o modelo italiano. Agora, a minha ideia aqui de pesquisa seria justamente sair um pouco da ideia da cópia, da periferia, do Brasil como um país periférico. Pensar o Brasil como um país que está integrado dentro de um fluxo, uma circulação de ideias, transitando entre Europa, Brasil, Estados Unidos. Então, é uma perspectiva, uma visão um pouco diferente daquela tradicional do pensamento político e social brasileiro. Eu posso dizer que estou tendo bons resultados, muitos alunos, colegas, me acompanhando nessa minha análise do Brasil, pensado justamente como um laboratório de ideias, até original, não apenas uma cópia de outro que é elaborado em outros países mais desenvolvidos. Infelizmente, precisa dizer que também o governo de direita hoje, o governo Bolsonaro de direita, está sendo um modelo, infelizmente, quer dizer, o Brasil não elabora apenas coisas legais, mas também o governo Bolsonaro está sendo um modelo, infelizmente, de referência para as direitas, algumas direitas na Europa, infelizmente. Então, esse é o meu olhar, um olhar de quem talvez olha como estrangeiro o país. Talvez isso é interessante, porque sai um pouquinho daquela tradição, daquela leitura, aquela tradição, e olha com um olhar diferente o Brasil. E outra coisa, também tentando de fazer uma ponte entre Brasil e Europa, entre Brasil e Itália. Quer dizer, trazendo para a Europa e para a Itália um conhecimento mais profundo do Brasil. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa no Brasil, trazendo no Brasil um conhecimento mais profundo
da Itália e da Europa, porque o Brasil é um país que gosta muito também de culturas diferentes. Como vocês sabem, a comunidade italiana no Brasil também foi uma comunidade importante, um dos países que realmente deram uma contribuição importante para criar a nação brasileira. Então, isso fica na cultura do país, do Brasil, sobretudo no centro-sul do Brasil. Realmente, então, para mim, sempre foi muito fácil, muito também legal, agradável. Desde que eu me mudei para o Brasil, sempre foi bem acolhido, sempre a comunidade acadêmica me atendeu com muito carinho, o povo brasileiro, enfim. Então, isso realmente, até que eu chego sempre a falar que o Brasil, para mim, é uma segunda nação, uma segunda pátria. Não posso, isso preciso dizer. Muito bem. Eu vou fazer outra pergunta. É possível falar numa tentativa de golpe fascista na análise do senhor o que aconteceu nos Estados Unidos no início de janeiro? Sim. Então, desde que o Trump virou presidente dos Estados Unidos e o Bolsonaro, um pouco na onda do crescimento da direita em nível mundial, foi eleito presidente do Brasil, muitos analistas, cientistas, retomaram a categoria de fascismo a partir justamente do que o próprio Trump declarava já na campanha eleitoral, tendo uma postura bastante racista, homofóbica, e também em muitas circunstâncias assim incitando uma violência, assim, incitando aqueles setores mais extremos da direita norte-americana. Então, isso despertou, quer dizer, levou bastante interesse a repensar, a ressignificar a categoria de fascismo hoje, dentro de uma conjuntura marcada por uma crise da democracia representativa liberal e também para o surgimento de fenômenos bastante assim radicais, com marco racista, xenófobo, homofóbico, isso também elogiando também ditaduras do passado, utilizando a mentira como ferramenta para manipular as massas. Por exemplo, a fake news circulando no WhatsApp, essa é uma das grandes ferramentas que foi utilizada para o Trump e para o Bolsonaro ganhar as eleições. Agora, o que eu tentaria, eu acho que precisa ser um pouco mais assim rigorosos, porque golpe fascista, quando a gente pensa em golpe fascista, pensa no fascismo da origem, que alcança o poder fora da legalidade. Agora, no caso dos Estados Unidos, do Trump, você tem, claro, um discurso acirrado, cheio de radicalismo. Porém, apesar que ele está conversando com o eleitor dele, mas quem vai fazer a invasão do Capitólio são alguns setores mais radicais
digamos assim, os trumpistas, digamos assim. E eu diria que talvez falar de golpe fascista não seria muito apropriado, porque, de uma certa forma, embora Trump está agindo contra a legitimidade das eleições e contra as instituições, ele não golpeou a democracia norte-americana, porque ele foi eleito. Então, eu não falaria muito de golpe fascista, embora há um projeto assim digamos, de estragar a democracia norte-americana, mas eu não falaria de fascismo nesta perspectiva. O que nós podemos dizer é que, sem dúvida, Trump retoma uma linguagem, retoma alguns elementos do fascismo clássico. Por exemplo, a manipulação da mídia daquela forma, a mentira como fundamento da política. Enquanto os políticos são todos mentirosos, mas Trump e Bolsonaro são muito mais mentirosos. Então, a mentira se torna um fundamento da política deles. E também tem a questão que diferencia um pouco o fascismo clássico destas experiências, tipo Trump, Bolsonaro e também outros na Europa, que é a ideia que eles não têm um projeto de Estado. O fascismo havia um projeto de Estado, totalitário, autoritário. Agora, o Trump não tem um projeto de Estado. Até ele, pelo contrário, tem um projeto de desmonte do Estado. Então, aqui há uma diferença entre o fascismo clássico e estas novas formas essas novas formas políticas, novos fenômenos políticos. Eu acho que aqui tem uma diferença. E outra coisa também, o eleitor trumpista ou o eleitor bolsonarista, também ele não pensa num Estado, num projeto de Estado. Pelo contrário, muitas vezes são eleitores bastante individualistas, não estão a favor do Estado social, olham o Estado social como um Estado fracassado, que vai até colocar em crise a economia do país, que vai criar privilégios. É só ver, por exemplo, como muitos eleitores de Bolsonaro também olham o modelo de Estado social que o PT criou alguns anos atrás. Enfim, então, aqui nós temos sobre a questão do Estado, no fascismo clássico e nesses fenômenos de direita radical e extrema, eu vejo algumas diferenças. Como falei, então, a questão que você tem um desmonte do Estado social, de forma específica, nestas novas direitas, e o eleitor muitas vezes é um cara muito individualista. O caso dos eleitores americanos do Trump, aqueles que invadiram também o Capitólio. Então, professora, eu ia fazer mesmo essa pergunta sobre como o senhor vê o fascismo hoje, né? Porque ele está bem diferente do que ele era antes. Mesmo pensando no governo do Bolsonaro, ele tem um jeito fascista, mas ele
ele é totalmente contra o Estado, né? Ele quer vender tudo. Então, se o senhor poderia, porque se você comparar o Bolsonaro até com o Trump, eles são diferentes porque o Trump ainda era mais protecionista, protegia mais o Estado do que o Bolsonaro, que, por exemplo, no caso, o Trump queria trazer as empresas americanas de volta da China, enquanto que o Bolsonaro quer vender as nossas riquezas na feira da misericórdia. Então, se pudesse explicar um pouquinho isso, qual é, que é a diferença entre os dois, por favor? Sim, essa também é uma pergunta bem interessante. Então, eu diria justamente que, em primeiro lugar, para que o fascismo possa ser uma categoria ainda interessante para pensar a nossa conjuntura, ele tem que ser justamente ressignificado, porque as coisas mudaram, há grandes diferenças entre aquela época e a época atual. Então, em primeiro lugar. Então, por exemplo, o fascismo, ele, porque ele é bastante sedutor hoje ainda? Por duas razões. O primeiro, porque ele se tornou o modelo mais utilizado para todos os movimentos autoritários, neofascistas, a partir da Segunda Guerra Mundial. A própria ditadura brasileira utilizou alguns elementos da violência fascista para pensar o seu modelo de organização, de controle do poder, é claro. E a segunda razão também é que o fascismo ele também é um modelo de manipulação das informações. É um dos primeiros grandes modelos de manipulação das informações, técnica de manipulação da mídia. Então, ele se tornou um modelo. E a coisa mais importante é que ele, porque nós temos que pensar que a democracia liberal representativa entrou em crise nos últimos 30 anos. E justamente um dos motivos da crise foi que o Estado social se enfraqueceu, se fragilizou, por algumas razões. Agora, então, diante desta crise da democracia representativa, fica claro que a massa social, ela sempre acha que ela sempre vai em busca de um novo modelo de representação, e então o fascismo e também esses fenômenos populistas, que eu acho mais apropriado usar populismo para Trump e Bolsonaro, são sempre muito sedutores. Sabem, quer dizer, sabem organizar, sabem pegar o consenso da massa social. Então, o fascismo sempre é uma sedução quando tem uma crise da democracia liberal representativa. Agora, sobre a questão específica, concordo que estamos diante de dois fenômenos diferentes. O modelo de como o presidencialismo de Trump e aquele de Bolsonaro. Também isso, porque isso depende também da trajetória histórica dos dois países. Por um lado, você tem o país, digamos assim, que domina o mundo a partir do fim da Guerra Fria, que é uma das economias mais poderosas do mundo, é o país também que tem a moeda que regulamenta todas as transações internacionais. E, por outro lado, você tem um país, o Brasil, que sempre quis ser um gigante, até tentou imitar os Estados Unidos, mas sempre ficou numa condição de, não conseguir alcançar este projeto de ser o grande gigante da América Latina, um pouco, digamos, os Estados Unidos da América Latina. E ficou, então, ainda nesta dependência. O Brasil fica numa dependência.
Então, aqui você tem uma diferença, é claro, porque enquanto Trump está pensando de proteger a economia nacional dos Estados Unidos da concorrência de outros competidores, tipo a China, no caso do Bolsonaro, vai se alimentando um modelo de dependência clássico. É o modelo agroexportador clássico, atualizado um pouco, mas é aquele, um modelo de dependência ainda. E, então, aqui você tem uma diferença. Agora, eu gostaria de destacar que, mesmo se a gente se coloca numa lógica neoliberal, vamos avaliar o governo Bolsonaro, na lógica dele mesmo e do ministro Guedes, que se apresenta como um neoliberal que se formou nos Estados Unidos, na escola de Chicago. Então, eu não consigo, nem me colocando na perspectiva de um neoliberal, eu não consigo ver quais seriam os avanços para o Brasil, na ideia de destruir o Estado, de vender tudo, de privatizar tudo. Por quê? Além da destruição do Estado, você está tendo a destruição da universidade pública, que é uma universidade importante. Todas as agências de fomento da pesquisa brasileira estão sendo cortadas, atingidas. Depois, também, investimentos estrangeiros, mas eu não estou vendo muitos investimentos estrangeiros no Brasil. Por que um investidor estrangeiro deveria investir num país que não garanta e não tem muitas condições, com um governo instável e incapaz de dirigir a economia, por exemplo? E outra coisa que eu sempre falo, e já falava antes, vamos tomar cuidado, porque desde que o Bolsonaro entrou no poder, logo depois de alguns meses, o real já estava sendo desvalorizado. Quer dizer, a gente, quando você tem um governo que toma posse, pelo menos nos primeiros meses você tem o interesse dos mercados financeiros em acompanhar a política desse governo. Mas neste caso aqui, logo depois que o governo tomou posse, o real já foi desvalorizando muito. Entenda? Então, quer dizer que logo na hora que o governo o governo Bolsonaro entrou, já os mercados financeiros desconfiaram desta política do governo Bolsonaro. Isso é interessante, porque isso se manteve até hoje. O real, desde o ano passado e até hoje, se desvalorizou muito no dólar e no euro. Hoje, um real é mais ou menos 5,50 no dólar, é quase 7 no euro. Se nós vamos ver também, se nós vamos calcular o PIB brasileiro nos últimos anos, utilizando o dólar como moeda internacional para calcular o PIB brasileiro nos últimos anos, a gente observa que a economia brasileira caiu abaixo das primeiras 10 e está caindo mais. Entende? Então, estou querendo dizer que mesmo me colocando na lógica neoliberal, não consigo ver quem está se beneficiando desta política de Bolsonaro. Tanto que muitos falam de incompetência, desgoverno, porque não estão enxergando nenhum benefício, até comparando esse governo com os outros governos neoliberais, tipo Trump, ou governos anteriores, tipo, sei lá, Reagan, Thatcher, na década de 80, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Quer dizer, não conseguimos entender realmente quais seriam os benefícios
e quais classes sociais. Mesmo se a gente pensar na elite brasileira, quem seria beneficiado desta política do governo? Muito bem. Professor, o senhor poderia nos definir o que é populismo? Sim. De fascismo, e talvez a categoria de populismo seria mais indicada para pensar fenômenos quais Trump e Bolsonaro, e também outros fenômenos da direita radical. Isso não quer dizer que esses fenômenos não se aproximam também ao fascismo. Claro que se aproximam também. Mas há uma diferença, que, como vou tentar explicar. Os fenômenos populistas, eles agem dentro da democracia. Tentam de esvaziar a democracia para dentro. Eles se apresentam nas eleições, são escolhidos, até eles podem dizer depois, mas foi o povo soberano que me escolheu. Isso é um argumento que todos utilizam, todos os populistas utilizam, mas foi o governo. Eu participei das eleições, eu agi dentro da legalidade, eu não fiz nada. Não é que eu fui, digamos assim, golpista. Então, eu agi dentro da legalidade e o povo me escolheu. E por que me escolheu? Porque o povo está cansado da velha política corrupta, da roubalheira, dos políticos que ficam anos no poder sem fazer nada, então eles quiseram mudar. E me acompanharam nesta minha mudança, que eu estou fazendo, a limpeza, uma limpeza. São conceitos que você encontra no discurso de Trump e, sobretudo, no discurso do Bolsonaro. A ideia de limpar a política, a velha política. Embora ele também é um político de velha tradição, porque faz 30 anos que está na Câmara brasileira. E, então, se apresentar com uma novidade, falando que o país está destruído, que ele, então, é um pouco um salvador da pátria, e que as pessoas estão cansadas desta condição de corrupção institucionalizada. Além disso, teve a questão do antipetismo, que ele conseguiu utilizar, aproveitar muito bem, também utilizando a rede social, as redes sociais, muito que conseguiu utilizar de forma muito estratégica, e também esse discurso moralizador, suposto moralizador da política, se amparando no poder judicial e também em alguns movimentos religiosos, tipo os evangélicos. E no poder judicial, porque o poder judicial cria as condições para que o Bolsonaro possa também ter chance de ganhar, porque se apresenta na onda da Operação Lava Jato como um poder moralizador, tanto que, a princípio, você tem a aliança entre Sérgio Moro e Bolsonaro, que depois fracassa, mas a princípio você tem. Então, eu falaria de populismo justamente porque você não tem os tratos clássicos do fascismo, como regime que vai no poder, golpeando depois da Primeira Guerra Mundial, criando uma organização totalitária de massa, mobilizando, enfim. Não vejo isso, mas vejo os elementos, vejo um populismo que incorpora elementos fascistas. Outra coisa também é o elogio da ditadura que ele faz.
esse elogio da ditadura realmente é um elemento bastante que aproxima o populismo bolsonarista ao fascismo. Ele faz um discurso, embora seja um discurso que serve para, digamos assim, aglutinar setores mais radicais e também para, digamos assim, agradecer os militares que estão no governo. Mas, mesmo assim, é claro que isso é muito sério, porque um presidente de um país democrático, que tem uma constituição democrática, não deveria, de jeito nenhum, fazer um elogio da ditadura. Então, claro que isso é um elemento que aproxima ao